Você pode sentar no seu lugar, meu querido e minha querida. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. A Igreja Batista Nova Vida. É só para você não esquecer, tá? A igreja para você e sua família. Mais uma vez, seja bem-vindo. Irmã Natividade, perdão decepcionar a senhora, orou pelo pastor, não é ele hoje. Mas eu vou receber a unção também. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Tive o privilégio de, na época da pandemia, produzir muito material para ministrar na igreja. Então, como os irmãos se recordam, a gente não podia ir para os cultos, estava tudo online, e na época eu produzi muito material, alguns materiais de estudos em cartas. Uma delas foi em carta de 1 João, e dentro dessa carta foram 5 lições, e aí eu compilei isso num livrinho e deixei ali. Muitos anos passados, aí o pastor, estamos precisando de uma série, vamos fazer, bora. Então eu tive o privilégio de ouvir aquilo que eu escrevi, mas mais do que isso, aquilo que eu procurei da minha experiência com Deus, daquilo que Deus deu na literatura, que a gente tem vários teólogos aqui citados, e o pastor fez a série. Eu acho que ficou melhor do que estava escrito, tá, pastor? Eu preciso dizer isso. Ditas essas coisas, a gente vai encerrar então a série hoje com uma última palavra sobre o amor. Última talvez por conta da série, mas principalmente que a partir das próximas semanas a gente já vai ter um outro tema. 1 João 4, versos 7 e 8. Diz o seguinte: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pai querido, mais uma vez a gente clama ao Senhor a unção do Teu Espírito, para que o Teu Espírito nos revele aquilo que está na Tua palavra, de modo que atinja a necessidade que temos, mas que principalmente desperte em nós o desejo de obedecer à Tua vontade. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, então dito isso, um grande resumo do que a gente falou ao longo aí dessas semanas, falando sobre o amor. Nós vimos que o amor, ele é uma característica, né? Então o pastor, quando falou sobre isso, também citou João, que escreve essa carta, é o mesmo João que um dia estava junto com Jesus em Samaria, ali por perto, e aí o pessoal começou a xingar, jogar pedra, cuspir. Se você assistiu a série lá, o The Chosen, tem essa cena. E aí João, com seu irmão Tiago, diz assim: Senhor, ordena que a gente ore, e aí vai descer um monte de coisa do céu ali para acabar com a raça desse povo mau. Então João ganhou, junto com seu irmão, o apelido de Filho do Trovão. E é o homem que fala para combater uma heresia. Olha só que coisa interessante, ele gasta tempo para combater o ensino errado usando o amor, ou falando sobre amor. Isso também tem uma coisa interessante, porque nós, quando olhamos para o amor enquanto característica, ele é muito fomentado por João como identidade. Então nós somos identificados com o amor. Da mesma forma como hoje nós aqui no Brasil, a gente tem basicamente um documento que ele separa todos nós, que é o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Cada pessoa que nasceu, antigamente eram muitos processos burocráticos, mas aí a Débora com 2 aninhos, o João com 7, quando eu fui fazer o registro deles, e acho que do Estevão também eles já nasceram com a certidão e com o CPF. Estava ouvindo uma notícia hoje, por exemplo, que, salvo engano, a partir de janeiro de 26, o documento lá do SUS, a carteirinha do SUS, agora também vai ser o CPF, porque o CPF ele vai reunir todas as nossas informações, de modo que ele será a nossa forma de identidade. Cada um tem um número que corresponde à sua vida. Sua vida toda está contida naquele número.
Da mesma forma como o CPF identifica você diante das autoridades brasileiras, o amor, ele é o CPF do Filho de Deus. Cada um vai ter uma medida, uma forma, uma maneira, mas todo Filho de Deus é identificado com o amor. E é interessante porque essa coisa da identidade, ela é engraçada, veja você. Vocês já viram sósia? Que tem pessoas que parecem muito umas com as outras, né? Por exemplo, quando eu olho o João e a Débora, eu olho assim os dois, se eles tivessem nascido um pouquinho mais perto, ia dar para passar por gêmeos, de parecidos que eles são. O Estevão é diferente. Mas existem sósias hoje que são pessoas que ganham muito dinheiro porque parecem com algum famoso. Aí eu até ia trazer um slide para vocês verem alguns sósias para dar essa ideia, né? Só que é muito famoso esquisito, tá, gente? Aí não dava para trazer, eu não queria poluir os olhos dos irmãos aqui, nem fazer os irmãos pecarem. Mas eu lendo alguma coisa ali sobre esse assunto, e um deles dizia assim, olha só a expressão: eu ganho muito dinheiro, tenho acesso a lugares especiais, tenho relacionamentos porque eu me pareço com o original. Então veja só que coisa interessante, o sósia, ele é alguém que parece, mas nada é igual ao original. Nada. Veja só, se você for a qualquer outra cidade, eu me recordo, alguns anos atrás, eu era trainee de uma empresa, então o trainee ele passa 1 ano estudando basicamente para se tornar um funcionário da empresa, e nessa época eu viajava para Recife, eu passava 1 mês no Recife. E eu e um amigo meu, colega de faculdade, que também ingressou na mesma empresa, no mesmo programa, estávamos ali na orla do Recife, fazendo aquela caminhada, né? Porque a gente, quando não é do lugar, a gente quer conhecer tudo. E vimos uma barraquinha de açaí. Aí eu olhei aquele negócio e falei assim, não vou me meter. E ele, eu quero porque eu vou tomar açaí. Falei, você vai fazer uma besteira. E ele fez a besteira, comprou aquele negócio lá. Parecia, tinha cor de açaí, tinha aspecto de açaí, tinha até o cheiro parecido, mas aquilo era qualquer coisa menos açaí. Nada como o original. Parecemos com Deus quando nós demonstramos o amor dele. Se você tem vindo na EBD, nós estamos estudando características de Deus, e dentro dessas características a gente iniciou dizendo que Deus tem alguns atributos comunicáveis, que são os atributos que ele divide com a gente. E o amor, sem dúvida, é um atributo que Deus divide conosco. Nós aprendemos o que é o amor, não aprendemos a amar. Você que é mãe quando pega o seu filhinho no colo, você que é esposa ou marido quando está com o seu cônjuge, você que está com o seu pai, com a sua mãe, aquele cuidado, aquele amor, aquele afeto, isso é uma característica que Deus divide com a gente. O amor, mais do que a sensação de estar perto, é um ato contínuo. Então, quando a gente olha, né, o verso que nós lemos de 1 João 4,7, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Mais do que isso, quem nasceu de Deus, conhece, experimenta, vivencia o amor. E aí o amor, meus irmãos, ele extrapola a ideia romântica que a gente tem na internet, né, nas novelas. Para as irmãs aí que assistem novela, misericórdia. Para as irmãs que assistem, tem irmão também. Quando era criança, eu assistia muita novela, tá, gente? Eu estou falando um negócio que é a minha experiência, eu via muita novela. Hoje em dia, a gente diz assim, eu não assisto novela porque ela não é de Deus, mas maratona um monte de série no Netflix. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ah, mas eu não vejo porque aquela novela, aquele autor, mas vai ver o dorama da vida. É a mesma coisa. E aí a gente, quando olha o amor nesses lugares, a gente vê uma coisa deturpada, vê uma coisa diferente do que ela é na realidade. Nada melhor do que o original. E o amor, ele extrapola essa ideia do sentimento e ele é, então, uma ação. Então, nosso objetivo não é apenas demonstrar que nós somos crentes, mas a nossa maior característica deve ser o amor nas coisas simples ou nas complexas da vida. Então, em primeiro lugar, como a gente vai fazer isso? A gente começa no dia a dia.
Se você vai na sua Bíblia ali em 1 João 3, 11 a 18, a gente já leu isso aqui, é um trecho mais longo, mas quando João, ele reforça essa ideia novamente, ele diz, olha só, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo odiar vocês. O mundo irá nos odiar, o mundo nos odeia, isso não deve nos surpreender, porque quando o mundo nos bate, ele está esperando que a gente reaja com bofete, a gente vai e perdoa. Isso é um tapa na cara da sociedade, eles esperam que a gente seja violento. Por exemplo, os irmãos que têm o costume de assistir jornal, ler notícia, viram que recentemente teve um ativista americano que ele foi assassinado durante uma palestra. E se você vai ler a biografia do rapaz, jovem, 31 anos, casado, 2 filhos, qual era a missão dele? Ir nas universidades e falar sobre um modo de ver a vida que é o conservadorismo, mas com bases estritamente cristãs. Ele ia falar do que a gente vive do Evangelho, como é o Evangelho na prática, sem o evangeliquez. O conservadorismo, de maneira geral, ele acaba sendo um pouco disso. Claro, tem os exageros, e a minha intenção aqui não é politizar o discurso, mas é dizer que você não pode defender hoje causas cristãs, porque o mundo nos odeia. Foram lá, deram um tiro no rapaz, e o cara que matou, se bobear, nem sabe por que fez isso direito. É puro ódio. E nós cristãos somos acusados de ser as pessoas do ódio. Olha que coisa que não faz sentido. Mas sabe por que a gente é acusado de ódio? Porque nós somos as pessoas que Deus incumbiu de falar a verdade. Menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher. Casamento é entre homem e mulher. Família é homem e mulher, filhos, ou se for só marido e esposa. Mas isso é família. Qualquer coisa fora disso, não é. Aí nós viramos o povo do ódio. Porque a gente não aceita o que está errado. Então veja só como o discurso é deturpado. João diz para a gente, não, o mundo vai odiar vocês. Aí o 14 segue, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto, quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Então João ele vai deixar claro que a relação do dia a dia entre irmãos, o amor entre nós, é uma característica. O amor ele passa da música bonita, ele é tratado da forma, ele é visto como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Então, como é que você trata o seu próximo? Lembrando da história do samaritano, quem é o meu próximo, senão aquele que está ao meu lado? Senão aquele que convive comigo todos os dias? Senão aquela pessoa que acorda junto comigo todo dia, ou que eu vejo todos os dias? Obrigado, Marcos. Se a pessoa que eu convivo às quintas, aos sábados, aos domingos, são essas pessoas que são os nossos próximos. Então a nossa maior característica é conviver e demonstrar o amor por essas pessoas, ainda que muitas vezes a gente discorde. E a gente vai discordar, e isso é natural. Não é natural a gente sempre concordar em tudo, é estranho também. E eu preciso dizer isso a você, é esquisito a gente sempre concordar. A gente, os irmãos aí, a gente tem 1 milhão de grupos, né? Aí esses dias a gente estava prévia da conferência, lá no grupo discutindo como é que a gente ia fazer as obras que a gente fez aqui para a conferência. E teve uns momentos assim de altas divergências. E a gente, não, eu não concordo, eu não vou fazer. E está tudo bem, a gente se ama a si mesmo, porque a vida é isso, gente. É respeitar que às vezes não vai dar para o outro e nós continuaremos amando nosso irmão que nos disse não naquele dia. Faz parte. O que a gente não pode o irmão disse para mim que não ia fazer, agora eu estou com ódio dele, estou chateado, não falo mais. Não, é o contrário, é a gente entender que mesmo nas nossas divergências, o tempero da vida é o amor. Quando a gente ajuda um vizinho, quando a gente ouve alguém com paciência, ser gentil com quem nos irrita, essas são maneiras que nós temos de demonstrar o amor pelos outros, até e principalmente nas discordâncias. O que a gente gosta mesmo é do cachorrinho do taxista. Você conhece o cachorrinho de taxista? É aquele cachorrinho que só balança a cabecinha para frente assim, ó, concordando com tudo.
Não, a gente precisa aprender que na divergência nós continuamos amando também. Em segundo lugar, o amor nos dá coragem para vencer. O amor é um negócio sensacional, porque ele nos ajuda a vencer. 1 João, aí a gente pula ali para o 5:4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória por quem? Pela fé. Quem nasce de Deus conhece o amor, e esse acreditar de que a vitória é possível é o que nos conduz até ela, porque a vitória vem no nome de Jesus. Não existe vitória de outra maneira. E se porventura você vence uma circunstância pela força do seu braço, pode ter certeza de uma coisa: a força do seu braço só aconteceu porque Deus quis, que era a vontade de Deus. Veja que o mundo, ele não está apenas ligado a problemas externos a nós, mas o pecado e as tentações que nós enfrentamos diariamente fazem parte do nosso dia a dia. Quantas vezes nós não somos tentados a dar uma resposta torta? E olha que eu sou especialista nisso. Tem gente que tem talento para muita coisa. Meu talento é responder torto para os outros. Deus tem que me curar disso. Porque assim, sabe aquela, não sei se você lembra daquele personagem, que tinha um personagem num programa humorístico chamado Saraiva, que era um personagem que ele era o tolerância zero. Aí tinha mais resposta que eu pensava assim, eu responderia isso. E a verdade, meus irmãos, é que o amor nos faz repensar que isso não é certo. Porque afinal de contas, você não sabe se uma resposta que às vezes você acha, eu sou muito sincero. Não, isso é o seu coração carnal que tem que ser transformado por Jesus. Isso não é sinceridade, é estupidez. Você tem que ser honesto, claro com as pessoas, mas tem que ser educado, tem que tratar com amor. A gente faz isso muitas vezes. Dentre as muitas tentações que nós enfrentamos, seja tentações de ordem sexual, tentações de ordem moral em outros aspectos, tentações de ordem financeira, que é esconder as coisas financeiras, ou gasta mais do que ganha. Então são muitas coisas que nos afetam e que nós precisamos tomar o cuidado, porque nós só venceremos se nós estivermos baseados nos 3 pilares da vitória que esse versículo ele fala. O primeiro é a obediência. A gente só vence o mundo se nós obedecermos a Deus. Essa é uma vitória gigantesca que nós vamos ter contra a nossa própria natureza. A nossa natureza quer estar no trono. A nossa natureza quer ocupar o lugar de Deus. Mas Deus nos ajuda a, pelo seu Espírito, controlar isso e colocar a nossa natureza no lugar dela e deixar com que o Senhor Jesus tome conta da nossa vida. Seguir os mandamentos não é fácil, mas é possível. Jesus, quando encarna, ele mostra que é possível viver uma vida de obediência sem pecar. Ah, mas Jesus era Deus. Mas ele é homem. E ele cumpriu integralmente a lei. Ele cumpriu tudo para dizer para a gente assim, é possível. Nosso papel, como Paulo diz aos Efésios, é buscar crescer à medida da estatura de Cristo, é ser mais parecido com Ele. O segundo pilar da vitória, então, é o amor, porque o amor ele vai recorrentemente ser o agir pelo bem do outro, não apenas por obrigação. Não é só ser bom com o outro porque eu sou da igreja. Olha, esse negócio de ser da igreja é engraçado, porque lá no trabalho, eu não ando com camisa de crente lá, né? Eu ando com uniforme. Aí de vez em quando aparece um assim, o senhor é da igreja, né? Eu falei, sou. É por isso que o senhor não fala palavrão? Também. É porque não é bacana assim, não é legal, né? Você vai conversar com as pessoas, é um negócio ruim. Mas isso também. O senhor não costuma sair com o pessoal sexta-feira, não, depois do expediente, né? Não, eu tenho minha casa, gente. Eu tenho 3 filhos para criar, eu vou fazer o quê com a cara de você? Passar semana vendo você. Eu vou sair para onde? Comer coxinha? Não faz sentido. Brincadeiras à parte, a gente não faz as coisas por obrigação, é agir pelo bem do outro. Hoje uma pessoa lá precisou de uma ajuda, eu fui lá, não precisava me desgastar com aquilo, não, mas vamos lá fazer. Nós somos chamados o tempo todo à ajuda. Imagine só se a sua mãe, com a irmã senilde, por exemplo, tem um problema de saúde. Você não faz isso por obrigação, faz por amor, né, irmã Mari?
Não é só gratidão, mas é amor, é cuidado. Então esse tipo de cuidado, que ele não precisa acontecer somente com os nossos familiares, mas ele deve acontecer entre nós e deve ganhar as ruas para que o nome de Jesus seja glorificado através dos nossos atos. E por fim, o terceiro pilar da vitória é a fé, porque confiar em Deus, mesmo quando a gente não enxerga resultado imediato. Pela 50ª vez, eu estou tentando plantar tomates. Tomate cereja, aquele pequenininho. Fui de novo, comprei um vaso grande, comprei terra, plantei, fui lá, fiz o buraquinho, botei as sementinhas, 2 sementes, coloquei lá, tampei. Todo dia eu vou lá e olho. E agora? Cadê? Onde está? Não, só germina entre 5 e 7 dias. Mas a gente já quer ver o resultado no segundo dia, porque a gente acha, não, eu fiz tudo certo, tem que dar certo. Vai dar certo quando Deus quiser que dê certo. Porque mesmo quando eu acho que está errado, para Deus está certo, porque está tudo absolutamente no controle dele. Mas a gente precisa ter fé de que os nossos desejos, as nossas petições sejam conhecidas de Deus e Ele realizará segundo a sua boa vontade. Porque quando a gente ama, a gente consegue superar o medo, a ansiedade e a tentação, vivendo com coragem todo santo dia. Em terceiro lugar, em primeiro, o amor começa no dia a dia. Em segundo, o amor nos dá coragem para vencer. E em terceiro, o amor transforma a nossa vida. Você lembra aquela sua camisa amarela bonita? Jesus transforma. Ela podia facilmente ser reescrita por o amor transforma, porque Jesus é amor, Deus é amor. É isso que a gente vê no verso de número 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Facilmente seria reescrita essa frase. João mais uma vez reforça a marca do Filho de Deus, é o amor. Eu e você, parece, é engraçado que você vai ler, você faz a leitura corrida do texto, parece assim que tem uma expressão chamada digressão. Tem gente que quando começa a falar de um assunto, começa a emendar outros assuntos e parece que nunca mais ela vai voltar, né? Vai emendando uma coisa na outra. O primeiro assunto ela esqueceu, ela vai-se embora. Não, João ele vai fazendo, mas o tempo todo ele volta no primeiro assunto. O tempo todo ele volta no primeiro assunto, porque o objetivo de João para combater a heresia de que Jesus ele era um fantasma, de que ele não era exatamente divino, é para dizer, ele não só é divino, como ele prova o amor, e o amor que é possível de ser vivido por nós. João ensina essa marca, e ele diz assim, o amor ele não está limitado à sua igreja ou à sua família. Ele vai transbordar para a sociedade, nas escolas, no trabalho, na vizinhança, até mesmo em relações difíceis. Porque imagine você, como é difícil amar um inimigo, sim ou não? É difícil, né? Esses dias aí, por conta aí eu tenho um grupo só, de pessoas que não são da igreja, que são meus colegas de colégio, assim, desde 2021, aliás, 2001, perdão, aí você faz as contas aí, é muito tempo. A gente já se conhece desde o ensino médio, foi ter uma pá de anos aí. Todo mundo está na casa dos 40 e poucos e tal. E aí a gente sempre está discutindo temas políticos. Tem um pessoal que é de um lado, tem um pessoal que é de outro fã-clube. É um negócio meio confuso. E a gente discutindo essas coisas do assassinato do rapaz ali, do Charlie Kirk, nesses dias. Aí porque um acha que foi bom, o outro acha que foi ruim, aí começa a discussão. Aí eu me pergunto assim, quando foi que nós normalizamos comemorar a morte de alguém? Porque é um negócio esquisito, né? Mas era uma pessoa isso, pessoa aquilo, eu estava explicando para os meninos hoje de manhã à mesa. Por mais que seja difícil aos nossos olhos enxergar a transformação de algumas pessoas, se essa transformação não for possível, não faz o menor sentido a gente estar aqui cultuando a Deus, gente. Bíblia não faz o menor sentido. Cântico, almoço da família, reunião de homem e mulher, igreja, esse negócio não faz sentido nenhum. Porque nós precisamos crer no poder transformador de Deus para qualquer pessoa. Meus irmãos, o dia que eu não acreditar mais que Deus não possa transformar quem quer que seja, eu não vou pregar mais, eu não vou nem ser crente, eu vou abandonar a fé. Porque o amor de Jesus se me alcançou e me transformou, o pecador
o maior dos pecadores que sou eu, por que não pode transformar outra pessoa? Se eu e você não crermos no poder do amor de Deus e não continuarmos insistindo, crendo que o amor de Deus pode transformar quem quer que seja, a nossa fé não vale nada. A gente precisa crer nisso, crer que o poder de Deus ele realmente é transformador. A gente precisa perdoar as pessoas que nos magoaram, é difícil, mas o amor de Deus ele pode fazer essa transformação na gente. A gente precisa ser paciente com as crianças. Nossa igreja tem menino demais, graças a Deus por isso. Tem dia que é uma gritaria aqui. Você está querendo prestar atenção no sermão e é menino gritando de um lado e responde do outro. Parece o pessoal do interior, no Ribeirinho. Que Ribeirinho é assim, né? Ribeirinho você passa, não é assim? Ele não conversa desse jeito? Tá passando a rabeta lá longe. E parece que os meninos começam a conversar aqui, assim, na hora do sermão. Então você percebe que a gente tem que ter paciência com as crianças. Louvado seja o Senhor, porque tem criança ouvindo a palavra de Deus aqui. Está entendendo? Talvez não, mas está ouvindo. Está ouvindo. E a fé vem pelo da palavra. Se você deixar na sua casa o rádio ligado na Anitta cantando as músicas dela, seu filho daqui a 2 dias sabe tudinho. Então lê a Bíblia para ele, deixa ele ouvindo o sermão aqui. Se não tiver a salinha lá, deixa ele ouvindo a Bíblia aqui, que ele vai aprender. Nem que seja por osmose, na base do empurrando na orelha do menino. Outra coisa que ajuda a gente a ver que o amor transforma é que a gente serve mesmo quando não é fácil, mesmo quando não é visível. Há alguns anos atrás, a gente discutindo em uma outra igreja sobre serviço, e é claro que muita gente quer funções na igreja que sejam evidentes. E aí esses dias eu estava ouvindo um pastor falando que uma geração, ela preparou o terreno do crescimento. É igual você olhar um prédio, o fundamento não é aparente, o fundamento ele é escondido, ele é na terra, mas sem o fundamento o prédio não é construído. Então muitas vezes algumas funções no corpo de Cristo são funções de fundamento. É gente que não aparece, é gente que não está no púlpito, mas continua batalhando em oração, continua ajudando numa limpeza, continua ajudando um necessitado, continua orando com alguém, continua visitando. Essas atividades, elas são necessárias. Elas demonstram amor de uma tarefa que às vezes não é fácil e sequer é visível, sequer é vista, mas que o Senhor, que vem em secreto, irá recompensar. O amor verdadeiro, ele muda as nossas atitudes, ele gera paz e mostra ao mundo quem é o nosso Deus e a presença dele. Para a gente concluir então, aí pastor, 27 minutos só, viu só? A gente tá discutindo esses dias que eu falei assim, eu estou me preparando para pregar em 30 minutos. Se você não lembrar de nada do que foi pregado ao longo desses 6 sermões, eu acho que deram 6 sermões dessa série, viver o amor de Deus é a maior evidência de que nós somos filhos de Deus. Nada em absoluto que você e eu fizer vai provar para o mundo que nós pertencemos a Deus. Não vai adiantar você falar bonito, não vai adiantar você não falar palavrão, não vai adiantar você andar chique igual o irmão Wallace anda, homem chique, organizado, arrumado, assim, né? Não vai adiantar. Não estou dizendo que o senhor não é, não, tá? O senhor é crente, irmão. Estou falando, isso é impecável, né? Irmão Wallace é impecável. Mas não vai adiantar esse monte de coisa se as pessoas não enxergarem as marcas do amor de Cristo em nós. Então o grande desafio para a gente, meus irmãos, é exercitar o amor nas pequenas ações em face aos grandes desafios que a gente tem na vida. Ninguém corre uma maratona começando no último quilômetro, começa no primeiro passo. Hoje, então, é o primeiro passo de nós fazermos isso. E por fim, se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, o amor de Deus em nós é a prova de que nós pertencemos a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua bondade, nos mostrando que Tu és amor e que Tu nos prova o amor, fazendo com que nós entendamos que Tu, Senhor, és a fonte do amor, és a fonte das coisas boas e és a fonte daquilo que habita de bom em nós. Obrigado pelo Teu amor, que um dia foi resgatar a gente lá no caminho do inferno,
através de Cristo e do seu sacrifício, o sangue derramado na cruz, nos tirou daquele caminho e hoje nós caminhamos contigo. Que nessa caminhada nós demonstremos o amor, que nessa caminhada nós consigamos transmitir o teu amor para as pessoas, que nós possamos experimentar o amor e viver o amor de Deus, o amor que vem do teu trono. Quando cantamos a canção que cantamos anteriormente, que esse amor que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar, que isso seja de fato uma realidade em nós. A começar nos nossos círculos familiares, nos nossos círculos da nossa igreja, mas que isso ganhe as ruas da cidade, para que todos conheçam que não é só um slogan, mas que a Igreja Batista Nova Vida vive o amor de Deus e por isso ela é uma igreja para qualquer pessoa e para sua família. Que nós aprendamos a viver o amor para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.